Boa tarde, hoje Visão Plural, edição do dia 13 de fevereiro de 2015, antes do Carnaval. Vai abordar um tema que as pessoas normalmente fogem, mas nós vamos abordar porque nós temos a presença aqui de uma pessoa, um estudioso, o Renan Quinalha, que é o responsável por esse livro, ele mais alguns. Esse livro cuida das relações entre a ditadura e homossexualidades, a repressão que foi feita na época da ditadura para lésbicas e também todos aqueles que fugiam da norma sexual do período. Desde aquela época é muito difícil para essas minorias lidarem com as instituições. E é para isso que o Renan Quinalha está aqui, para contar para a gente o que as suas pesquisas permitiram descobrir. Renan, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Patrício? Tudo bem. Conta uma coisa, a tua origem, você nasceu em São Paulo ou não? Nasci aqui em São Paulo e fiz faculdade aqui de Direito, depois de Ciências Sociais, meu mestrado e agora o doutorado também, tudo aqui na USP. Tudo na USP? É. E quem são os seus orientadores, com quem você lidou? No mestrado eu fui orientado pelo José Eduardo Faria, na Faculdade de Direito da USP. Na Faculdade de Sociologia eu fui orientado pelo Rui Braga, numa iniciação científica, né? Eu sempre optei pelo caminho da pesquisa. E agora no doutorado, que é em Direito Internacional, meu doutorado eu estou fazendo no Instituto de Relações Internacionais, então um pouco fora do direito ali, com a Deise Ventura. Esse tema nunca tinha sido abordado, a relação da ditadura com a homossexualidade. Por quê? Esse era um tema um tanto espinhoso, digamos assim. Havia alguns estudos muito esparsos sobre algumas questões específicas do período, né? Por exemplo, o jornal Lampião. Já tinha algumas pessoas discutindo o jornal Lampião, que foi um jornal feito na época da ditadura pelo nascente, então, movimento LGBT, das lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Mas não havia uma leitura e uma tentativa de análise mais sistemática dessas relações entre a ditadura e as homossexualidades, no plural, para se referir a todas essas situações e esses desejos desviantes, digamos assim, porque normalmente os estudos sobre ditadura, por um lado, priorizavam a resistência política, ou seja, a luta armada, e as vítimas eram presos políticos e, num sentido mais tradicional, aqueles que pegarem armas para se levantar contra a ditadura. E, de outro lado, os estudos sobre sexualidade, que também surgiram mais recentemente no Brasil, eles priorizavam temas do presente e não tentavam entender as relações entre o regime político e as sexualidades. Então, essa foi uma tentativa de fazer esse cruzamento que não tinha sido feito de modo sistemático, reunindo diversas pesquisas, né, que a gente fez aí, e ainda oferecendo uma contribuição para a Comissão da Verdade sobre essa questão. Você e o James Green, que é da Universidade de Brown, levaram quanto tempo para estudar essa temática? O James Green já tem uma pesquisa muito longa, né, ele participou do movimento LGBT na época no Brasil, quando veio fazer mestrado na ciência política aqui na USP. E ele tem uma tese de doutorado que é uma das grandes narrativas sobre a história da homossexualidade masculina no Brasil. Isso nos anos 90. Desde então ele vem trabalhando tanto temas relativos à história da ditadura quanto da história da sexualidade brasileira. E ele então, quando houve a Comissão da Verdade, ele teve essa ideia de fazer um estudo mais sistemático, um projeto que explorasse essa relação da ditadura com o movimento LGBT e com o desejo homossexual. Né? Não só o movimento em sentido político estrito, mas como as pessoas se socializavam, elas lidavam com seus desejos e tudo mais. E aí veio essa ideia, eu estava na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, trabalhando como assessor, também tinha um interesse nesse cruzamento, e aí a gente acabou se encontrando numa audiência pública que eu organizei na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo sobre esse tema, com ele, com a Marisa Fernandes, que foi uma militante lésbica importante, né, que até hoje tem uma atuação política importante aqui em São Paulo e escreveu também no livro. E a gente fez uma audiência que abriu essa questão. E a recepção foi tão positiva pelo movimento LGBT, por pessoas interessadas, estudiosos. A própria Comissão Nacional da Verdade também abriu espaço que a gente decidiu fazer uma segunda audiência, que foi ainda mais ampla no Memorial da Resistência. E a partir daí surgiu a ideia da gente coordenar
os vários estudos que estavam sendo feitos, pedindo capítulos para esses pesquisadores de diversas partes do Brasil e até de fora do Brasil. Tem o Benjamin Cohen, que é um pesquisador norte-americano, né, que também estuda pensamento conservador e discurso moralista na América Latina. E aí a gente pediu esses estudos para eles e durante um processo muito rápido, de 1 ano, a gente conseguiu compor esse livro da maneira como ele foi publicado hoje, porque a gente tinha uma pressa de conseguir terminar a tempo de ter um capítulo compilando todas essas investigações que pudessem entrar no relatório da Comissão da Verdade. Perfeito. Agora, com essa tua pesquisa, quais são, vamos dizer, as descobertas fundamentais que vocês fizeram a partir de penetrar nesse tema tão obscuro, tão desconhecido lá atrás, mas que pouco pesquisado? É muito interessante a gente notar que havia, né, uma interpretação e uma leitura que é correta, né, com a qual a gente concorda, de que a homofobia, o preconceito, a discriminação não começaram com a ditadura. A ditadura não é responsável por todos os males do Brasil hoje e nem em relação às ditas minorias sexuais. Mas a gente notou, através desses estudos, que havia uma política oficial não de extermínio de homossexuais, como era em relação à luta armada, por exemplo, né, uma perseguição sistemática, massiva, de assassinatos, desaparecimentos, mas havia uma política institucionalizada, sim, de Estado, de repressão a esses setores e de exterminar essas diferenças que de algum modo incomodavam. Então tem artigos, por exemplo, aí que mostram, analisando documentos oficiais da época, revistas militares, que a homofobia ela fazia parte de um discurso oficial. Então, o inimigo interno, que era uma figura cara da doutrina de segurança nacional, ele não tinha só contornos políticos, mas ele também tinha contornos morais, sexuais. Então, aqueles discursos criminológicos conservadores que classificavam como um desvio à homossexualidade, o discurso médico-legal, que entendia como uma patologia, os discursos religiosos, que entendiam como um pecado, eles foram mobilizados nesse momento e o homossexual era classificado como um subversivo. E há documentos oficiais interessantes mostrando isso, que a pederastia era subversiva e as pessoas eram presas pela pederastia. Isso era uma classificação num documento oficial. No Itamaraty, por exemplo, em 69, houve um expurgo de diplomatas. Vinícius de Moraes foi alvo também atingido por esse expurgo, e 7 desses diplomatas que foram caçados, expulsos do Itamaraty, tiveram lá declinada a razão como prática de homossexualismo, ponto, incontinência pública escandalosa. Ou seja, houve uma investigação, uma comissão de investigação sumária criada pelo Magalhães Pinto, então ministro de Relações Exteriores, e essa comissão apontou que esses diplomatas, ou por alcoolismo, como era o caso do Vinícius de Moraes, ou por condutas sexuais não normalizadas, deveriam ser afastados porque eles manchavam, digamos assim, a imagem do Brasil perante o exterior. Mas o Exército também sempre teve presente no seu quadro homossexuais enrustidos. Teve enrustidos e que não poderiam viver livremente suas sexualidades ali. A gente chega, por exemplo, a ver que o Código Penal Militar, que é de 69, ou seja, num dos momentos mais duros da ditadura, logo depois do AI-5, ele prevê um agravante no caso de uma relação sexual em dependência militar acontecer entre 2 homens. Então a relação homossexual ela é mais grave do que uma relação heterossexual dentro de uma dependência militar. Se chega a fazer esse qualificativo. Isso é uma das recomendações, inclusive, do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que se extirpe do ordenamento jurídico, que se retire esses dispositivos legais que são discriminatórios. Por outro lado, a Marinha era mais condescendente. A Marinha sempre tinha uma forma velada de aceitar, não que fosse institucionalizado, mas a relação entre homem e homem na Marinha era um pouco mais suportável. Isso é algo que é uma fama, digamos assim, né? E de fato se diz que há, agora não há pesquisas específicas que a gente tem encontrado mostrando essa diferenciação. O que a gente nota é que os discursos militares eles eram hegemonizados pelo Exército nesse momento, né? O discurso oficial era modulado muito a partir da visão do Exército,
e que o exército tinha revistas militares em que ele propagava uma associação entre a subversão política e a homossexualidade, entendendo no contexto da Guerra Fria que a homossexualidade era um instrumento dos subversivos para atacar a família tradicional brasileira e os valores cristãos, isso nas palavras mesmo utilizadas nesses documentos. Agora, um dos homossexuais mais importantes da história brasileira é Madame Satã, na Lapa. Madame Satã, que aliás o Agnaldo Silva, o autor o editor do Lampião, autor da novela Império, se baseou para fazer o Xana Summer, e que é o Madame Satã. Madame Satã era um marginal, entre aspas, um homem que dominava a capoeira, um homem que submetia aos seus caprichos os homens que ele se encantava, e era de um extrato menor, um extrato mais popular. Você acha que, quando se tratava, nessa época do governo militar, quando se tratava de pessoas de faixa mais popular, a coisa era colocada não subversivamente ou só da classe média para cima? Isso é curioso, porque de fato há uma visão que mostra que a subversão política, ela normalmente é associada aos setores intermediários, às classes médias urbanas, né? Agora a gente nota, os episódios que a gente relata no livro e nesse capítulo do relatório, dos mais graves de violação de direitos humanos, ocorrem justamente homossexuais e travestis, normalmente trabalhando com prostituição no centro de São Paulo. Quando assume o delegado José Wilson Riquetti como comandante da seccional Centro em São Paulo, na gestão do Erasmo Dias, na Secretaria de Segurança Pública, se lança um plano de higienização, que eram chamadas operações limpeza ou rondão do Riquetti, como ficou conhecido. E ali eles chegam a levar, conforme relata matérias de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo da época, chega a se levar 300 a 50 prostitutas, travestis, ou seja, essas camadas mais populares, que desviavam, digamos assim, das normas morais da época, eram levadas para a delegacia, ali elas eram extorquidas, eram torturadas, há vários episódios, tem uma capa do Lampião específica sobre as torturas sofridas pelas travestis. Então elas sofriam diretamente uma violência do braço armado mesmo do Estado. Isso não era nem uma censura, por exemplo, que os editores do Lampião sofreram, mas era violência física mesmo. Então a gente nota que esses setores sofreram de maneira diferente essas violências do Estado, e essas operações aconteceram até que atingiram um sociólogo, Vinícius Caldeira Brant, que era de classe média, bastante conhecido, trabalhava no SEBRAP, tinha sido preso político, e ele, por um acaso, estava sem carteira de trabalho, cabeludo, barbudo, foi pego numa operação Riquetti, fica 3 dias preso. Aí, nesse momento, isso tem uma repercussão na imprensa, a OAB sai em defesa do Vinícius e criticando a política do Riquetti, né, no centro de São Paulo. Eduardo Suplicy, Fernando Moraes, outros deputados da Assembleia Legislativa começam na Comissão de Direitos Humanos a atacar mais veementemente essas práticas, e aí essa política é enfraquecida, né? Mas é interessante ver que enquanto ela estava dirigida a essas camadas mais populares e menos visíveis, ela aconteceu sem problema nenhum e até com um abaixo-assinado de apoio dos moradores do centro de São Paulo. E na medida que atinge setores de classe média, aí entidades de classe se levantam, parlamentares e tudo mais. Vocês estudaram que período a que período? O livro ele vai desde 64 até o 82, 83, né, o período já da abertura mesmo. Agora, os documentos que a gente encontra normalmente são do fim dos anos 60, começo dos anos 70, e depois algumas coisas já da virada dos 70 para 80, especificamente do Estado de São Paulo, relativa a essas operações do Riquetti. Mas há casos de processos judiciais, um dos textos, por exemplo, se dedica a entender a censura e o sistema de justiça. Porque é muito curioso que nessa época também está havendo, do ponto de vista cultural, uma efervescência, né, na música, nas artes e tudo mais, e que simbolizavam as sexualidades ditas dissidentes. Só que, ao mesmo tempo, havia uma censura que também vinha cada vez mais forte. Então, a gente, em 72, tem uma música do Luiz Airão, por exemplo, chamada Homossexualismo. E aí tem lá o carimbo do censor, né, dizendo esta música não pode ser reproduzida porque o homossexualismo não pode ser divulgado. Isso está num documento no DOPS encontrado de 72.
Então a gente nota que outros jornalistas que foram também atingidos, como o Crisóstomo, né, que teve um problema muito grave num processo judicial que depois foi absolvido, né, depois de anos, mas ficou preso todo esse tempo, sem elementos de prova que pudessem justificar a prisão dele. Os próprios editores do Lampião tiveram uma dificuldade enorme, porque sofreram sucessivos processos com gastos de advogados e todos os transtornos que isso acarreta. Apresentadores de televisão, como o Denner, que era uma figura mais feminina e tudo mais, um estilista, e que também não pôde mais trabalhar na TV porque houve uma censura cada vez mais forte que acabou afastando. Então a gente nota que também há outros planos dessa repressão. Agora, quando se fala dessa questão, é uma questão não aceita, cerceada, é um tema cerceado, e é um tema que os intelectuais também, durante um período, não se preocuparam, já que o foco era a resistência política. Quando vocês meteram a mão nesses documentos, resolveram lidar com essa temática, vocês conseguiram testemunhos de muita gente ou não? Conseguimos alguns, mas poucos, porque é muito curioso, porque as pessoas que viviam suas sexualidades nesse momento, e sexualidades desviantes, digamos assim, elas normalmente não falam com tranquilidade, ou naquele momento eram enrustidas. Então a gente tem uma dificuldade adicional do ponto de vista de compor uma história oral e usar essa metodologia de recuperar os testemunhos, justamente porque não é um tema tão tranquilo, ainda hoje é um tabu e um problema. Então a gente teve alguns depoimentos, mas o forte mesmo foram essas pesquisas a partir de fontes documentais escritas e algumas outras fontes que a gente obteve não oficiais, né, de pesquisas que já estavam em andamento também. O foco do pessoal da ditadura em cima desse público estava voltado para as grandes cidades ou também ia para as cidades médias do país, que estavam se desenvolvendo, Campinas, voltou usando termos batidos, Campinas, Pelotas, etc. Essas cidades médias que têm fama de serem lugares que atraem pessoas diferenciadas? Então, na verdade, o que a gente conseguiu levantar foi documentação das cidades maiores, das capitais, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são os lugares em que isso ficou mais claro, inclusive porque havia mais material e como havia uma repressão mais forte nesses pontos, também havia uma resistência muito forte. Isso é uma tônica do livro. A gente não quer contar a história só a partir da repressão. A gente também quer visibilizar a resistência desses setores, mostrar uma ambiguidade que havia, porque ao mesmo tempo que a ditadura tinha uma política de perseguição a esses setores estavam começando a florescer com os seus bares, boates, saunas, enfim, músicas e também de algum modo resistindo desde uma micropolítica, né, nas suas relações ali privadas, vivendo seus desejos ainda que clandestinamente nos guetos, mas estava se vivendo isso e ao mesmo tempo estava se tentando organizar um movimento LGBT, com o grupo Somos, que vem no final dos anos 80 e que é um grupo que já vem com essa afirmação identitária da homossexualidade no momento em que não havia espaço nem do ponto de vista da institucionalidade, né, do Estado mesmo, quanto da própria esquerda, que a esquerda também tinha um pé atrás com a questão da homossexualidade? Certamente, isso aparece em alguns dos textos do livro, nesses relatos de como foi a organização do Grupo Somos, porque um setor da esquerda majoritário, hegemônico, ele era homofóbico. E reproduzia de algum modo um caldo social e cultural que era daquela época. Então, a gente não pode, obviamente, colocar lado a lado o que era a homofobia da ditadura com o que era a homofobia da esquerda. Sentido diferente. São gêneros diferentes. Alcance diferente, gênero diferente. Mas, sem dúvida nenhuma, não havia um espaço tão grande, uma recepção tão aberta de fato da esquerda para essas questões. Ela começa a ver neste momento, quando a esquerda começa a olhar para outras questões que não só a de classe, né? Então vamos entender outros recortes como racial, como o de gênero, com a questão do movimento feminista, como o da sexualidade, com o movimento LGBT. Então a gente nota que começou a haver nesse momento, quando a sociedade brasileira estava já conseguindo se organizar e sair dos anos da ditadura ali que foram mais duros e represaram as demandas sociais, esses movimentos todos começaram a se organizar.
Então tem uma passeata que a gente pode dizer que é a precursora da parada LGBT em São Paulo, que é feita justamente contra o delegado Riquetti, aqui no centro, sai no Teatro Municipal. E é muito curioso ver, porque ali se associaram o movimento negro, o LGBT, o feminista, todos já juntos, surgindo contra um inimigo comum que era a política de segurança pública, higienista, violenta. Então é muito curioso, porque aí a esquerda começa a entender as suas articulações e o que de comum as une. Quais são as características, peculiaridades que diferenciam a posição política do governo da época entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro? No geral é muito semelhante. A gente nota que há uma proximidade muito grande, as políticas são debatidas nos bares, fechamento desses bares, violência física contra homossexuais, contra travestis, um padrão que é repetido, que é muito semelhante. Em Recife também isso aconteceu. Eu ia perguntar isso. No Nordeste vocês não se preocuparam, na Bahia, por Nós exemplo? Não conseguimos alcançar nesse projeto, mas uma matéria que saiu sobre o livro foi atrás e levantou algumas figuras lá que também tem essa relação. Isso é importante dizer que essa iniciativa nossa foi uma iniciativa, um passo inicial. Sim, vocês assim atiraram e a partir de vocês começam a surgir vários... Sim, tem gente que escreveu já da Bahia, que está fazendo uma pesquisa de mestrado, pegando agora esse tema. Então, o Luiz Motti logo vai fazer. O Luiz Motti, por exemplo, que é uma figura, né, que já vem há muito tempo fazendo isso, e que no final da ditadura ele vem monitorando com o grupo gay da Bahia as violências que ocorrem, né? Mas há gerações mais novas, isso é curioso, né? Já com o Luiz Motti é um decano do movimento LGBT brasileiro, né? Meu colega de faculdade, então você imagina o tempo que o Luiz Motti já tem uma atuação, né, uma estrada muito longa, mas a gente tem pessoas muito novas que estão escrevendo mesmo e que esse tema agora é um tema que também está tendo uma repercussão maior e uma abertura maior, né? O que essa geração hoje, com seus 18, 20 anos, começa a viver de maneira muito mais livre, muito mais tranquila, né? Esse tema já não é um tabu da maneira como era. Então as pesquisas acadêmicas também estão surgindo e a academia está abrindo espaço, porque também havia um preconceito dentro da academia em relação a esse tema. Agora você tem um tema, o capítulo 4º, é escrito pela Marisa Fernandes, Lésbica e a ditadura militar, uma luta contra a opressão e por liberdade. Lésbica sempre foi... nós tivemos políticas lésbicas, tivemos escritoras lésbicas, artistas lésbicas e sempre suportadas ou excluídas do processo de absorção social. Como é que a Marisa Fernandes tratou desse tema? O texto da Marisa Fernandes é muito interessante porque a Marisa viveu, né? Então ela consegue, além de socióloga, ela consegue fazer uma sociologia em primeira pessoa, relatando essas experiências. Ela trata, por exemplo, do caso da Cassandra Rios. Foi o que eu lembrei. Você mencionou uma escritora, né? Então a Cassandra teve 36 livros censurados. Além de escrever com pseudônimo, as editoras já não queriam mais publicá-la. Mas todo mundo lia o livro da Cassandra Rios. Sim, que tinha um recorte mais pornográfico, sexual e tudo mais, e que foi muito perseguido e teve uma dificuldade enorme, porque se retiravam os livros das bancas das livrarias, as editoras já não queriam mais publicar, e ela insistiu e persistiu. E as lésbicas é curioso, porque dentro do movimento LGBT, né, dessa sopa de letrinhas que o pessoal diz, dessa sigla, as lésbicas sempre ficaram, digamos, fora ou numa posição menor ali, menos visível, porque a gente tem um machismo na sociedade que também se reproduz nesse movimento LGBT. Então é um movimento que às vezes é excessivamente centrado nos gays masculinos e as lésbicas acabam ficando numa posição menor. Então o texto da Marisa é interessante porque ela mostra esse embate, inclusive dentro do movimento LGBT, em que as lésbicas começam a buscar seus espaços de auto-organização. E aí o Grupo Somos, quando num conflito ali marcado por uma discussão sobre como vamos nos relacionar com a esquerda tradicional, e uma parte dizendo vamos dialogar e vamos para o 1º de maio na Vila Euclides, porque a gente tem que se somar a isso e debater o fim da ditadura e superar essa sociedade de classes e tudo mais. Um outro setor fala, não, essa esquerda sempre foi homofóbica, vamos fazer um piquenique no parque. E um setor de lésbicas dizendo também, não, a gente vai buscar os nossos espaços de organização porque os temas da mulher não são devidamente debatidos e não têm um devido espaço.
Então é curioso ver essa pluralidade, às vezes a gente essencializa, né, como se fosse uma coisa só, mas não é. O texto da Marisa mostra isso, uma luta pela visibilização das mulheres dentro desse movimento. Ontem o jornal o Globo entrevistou, eles têm na segunda capa uma Conte o que eu não sei. E entrevistaram ontem uma psiquiatra que trabalha no Rio de Janeiro só com relações mulheres acima de 30 anos que estão despertando para ter relações com mulheres. Ao mesmo tempo, as clínicas, o Hospital das Clínicas tem um atendimento psiquiátrico para travestis, para transexuais e assim por diante. Essa abertura das instituições é consequência da pluralidade da sociedade e compreensão dessa pluralidade, ou você acha que é modernismo demais? Eu acho que é uma conquista importante e é interessante ver como que esse movimento LGBT, o último dos textos, mostra isso. Já no processo constituinte, como o movimento se articula e tenta inscrever na legislação, nas políticas públicas, o seu interesse, né, e a sua visibilidade. Então isso é importante que tenha acontecido, essa abertura de espaços. E a gente hoje, por exemplo, tem todos os níveis federativos, instâncias de governo, tem uma Secretaria de Direitos Humanos, normalmente, ou de Cidadania, ela tem nomes diferentes, mas que tem uma coordenadoria LGBT, ou seja, para tratar especificamente das políticas em relação a esse setor social. Agora, ao mesmo tempo, a gente convive com níveis alarmantes de violência contra esses setores. A cada 28 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil, segundo o Grupo Gay da Bahia, coordenado pelo Luiz Motti, que é o maior observatório da violência em relação a esses setores. Então, a gente tem ao mesmo tempo políticas públicas específicas de promoção a direitos a esses setores e uma violência ainda muito grande, uma não aceitação por parte de famílias que acabam expulsando seus filhos, acabam provocando um processo de depressão e às vezes até de suicídio, enfim, é um cenário muito complexo. Então é importante que as instituições tenham essa abertura, mas que não tenham essa abertura no sentido da normalização, porque às vezes a gente nota isso, né, que a medicina, que mesmo a psiquiatria e a psicologia ou até alguma determinada psicanálise, né, propagandeiam soluções, vamos à cura gay, e isso é uma coisa comum de se divulgar, profissionais, inclusive que estão sendo processados administrativamente nos conselhos regionais de psicologia, por exemplo, que tentam ofertar esse tipo de coisa. Então, se a gente não está falando de uma doença, de uma patologia, mas simplesmente de uma orientação sexual, a gente tem que entender que isso tem que ser considerado normal e que não precisa de cura nenhuma. Simplesmente precisa de espaço na sociedade, de aceitação e de políticas públicas para combater a homofobia que ainda hoje existe no nosso país. Bem, vou fazer um pequeno intervalo na conversa com o Renan Quinalha, que, como estudou profundamente o tema, está balizadérrimo sobre tudo. Eu levanto a bola e ele chuta a bola, faz gol. Então vamos para um pequeno intervalo no Visão Plural. Voltamos já conversando sobre a ditadura e a homossexualidade na sociedade brasileira. Voltamos já. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde.
Venha com a gente toda segunda às 14 horas aqui na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Bem, Visão Plural de hoje, do dia 13 de fevereiro de 2015, está recebendo a visita de um pesquisador, Renan Quintanilha, que fez com seu colega James Green esse livro que trata das minorias, a ditadura e as minorias homossexuais no Brasil. Ele trata de todas as homossexualidades. Então, se você quiser saber o que aconteceu nos estertores desse regime funesto, está aqui no livro dele. No teu livro, há um capítulo aqui que eu agora encontrei, que é a Hebe Camargo teve um pequeno incidente, já que ela apresentou alguém que não era bem visto pelas entidades da época. Você lembra desse caso? Lembro. Ela recebe e ela é muito perseguida justamente porque ela coloca na televisão uma entrevista, o que faz com que haja, por parte do regime, uma censura muito grande, um incômodo muito grande.
E ela sempre defendeu isso, que é muito curioso, né? Dizendo que ela tematizou isso mesmo e que não teria problema nenhum em trazer isso ao ar, né? Não tinha nenhum crime aí, nenhum problema, nenhum pecado. E teve uma visão muito interessante sobre essa questão da homossexualidade. Quando o programa dela era na TV Bandeirantes. Na TV Bandeirantes. A Roseli Holt. Foi uma militante lésbica importantíssima, né? Até hoje ela é super lembrada pelo movimento, justamente até no dia da visibilidade lésbica e tudo mais, porque de fato foi uma pessoa importantíssima e que teve um papel importante até no episódio do Ferros Bar, que é mencionado. Eu ia aí. falar no Ferros Bar. Então, peraí, essa militante editava e publicava uma publicação chamada Xana com Xana, tá? Só para vocês terem ideia que na época isso podia representar. Bem, o Ferros Bar era um local de encontro das lésbicas em São Paulo, na Martiniano de Carvalho, próximo a um templo judaico, e todo mundo sabia que indo lá você encontrava as lésbicas. Nesta época, as lésbicas eram consideradas mulheres não só execráveis, como também feias. A partir daí, começou-se a descobrir que existiam lésbicas bonitas, mulheres apetitosas na visão do homem e que eram encontradas no Ferros Bar. Conta um pouquinho da questão do Ferros Bar. O Ferros Bar é muito curioso porque até hoje fica conhecido como um pequeno Stonewall brasileiro, em referência ao bar dos Estados Unidos, que também marca o nascimento do movimento LGBT, ou pelo menos o seu empoderamento maior lá. O Ferros Bar era muito frequentado pelas lésbicas, como você disse, Patrício, e elas ali usavam como um lugar de sociabilidade. Iam lá tomar cerveja, conversar, iam à noite se divertir, paquerar. E também era um espaço de politização e de discussão política do movimento. Então ali se vendia esse jornal que você mencionou, Xana com Xana, até o momento em que, por conta dessa frequência, digamos assim, desejada, o proprietário começa a causar problemas e proibir a venda desse jornal lá, porque estava ficando mal falado o bar dele. Isso é muito curioso, acontece com vários outros lugares em São Paulo, né? E isso faz com que as lésbicas comecem a resistir e organizam um dia para uma ocupação desse bar. E aí elas vão nesse dia e conseguem de fato entrar à força, e ali vai uma série de militantes, a própria Marisa, que escreve no livro, estava presente, e elas conseguem tomar aquele bar e empurrando, derrubando, as pessoas estavam ali na frente, acontece uma confusão, a polícia é chamada, e tem todo esse relato aí contado de como foi esse processo de apropriação em relação ao espaço do bar, e aí o proprietário acaba cedendo e falando, tudo bem, então vamos resolver assim, vocês continuam vindo, e aí se torna um espaço da resistência das lésbicas aqui em São Paulo, né? Agora, aquela região da Vila Buarque, começava na Martiniano de Carvalho, depois tinha na Nestor Pestana, onde ficava a TV Excelsior, ficava o restaurante Gigeto, e assim por diante. Ali também tem o Eduardos. Ali era um local da efervescência cultural de São Paulo. Sempre foi. E ali, na Vila Buarque, você tinha a Boca do Lixo. A Boca do Lixo, a Boca do Luxo, são duas coisas diferentes, em que conviviam todos os tipos de público. E que a polícia frequentava. A polícia frequentava, ela fazia parte do aparato social do local. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Boca do Luxo e a Boca do Lixo. É curioso que tem essa distribuição espacial mesmo na cidade, né? Que a história se inscreveu nesses espaços, porque se a gente pega a Boca do Lixo, mais próxima à região da Luz, onde foi uma região também muito marcada ali pelos cinemas, pela indústria... Polo Chanchada, né? O começo dessa discussão. E o Boca do Luxo, mais aqui para Vila Buarque, que era uma região de prostituição, né? Na Major Sertório, Rigo Freitas, aqueles pedaços ali, ali foi o alvo privilegiado da ação, por exemplo, do delegado Riquetti. A delegacia que tem ali, o 3º distrito policial, fica na Rua Aurora, muito próximo ao Bento Freitas. Né? Ali tem um distrito policial e era ali que sediava essa operação que o Riquetti fazia, levando todo mundo para lá, as pessoas presas, mantinha presas sem nenhum tipo de legalidade, de fundamento.
E ali é curioso porque ainda hoje essa delegacia, por uma iniciativa do então deputado estadual Afanásio Jazade, recebe o nome de Dr. José Wilson Riquetti como homenagem a ele. Ou seja, é um lugar que mais efervescência teve desse ponto de vista das sexualidades, da liberdade sexual e tudo mais, e que teve a maior repressão também por isso, por conta das ações do Riquetti. Hoje há uma homenagem para ele nesse prédio público. Então, uma recomendação que nós temos nesse relatório, né, que a comissão acolheu, a Comissão da Verdade, é justamente que se retire esse nome dele e que seja feito um lugar de memória, ou seja, um lugar em que as pessoas possam ali entender o que aconteceu, saber o que aquilo representou e saber desses conflitos que se deram aí entre pessoas que buscavam maior liberdade, viver as suas vidas, poderem se relacionar livremente, e um poder do Estado policial que praticava essas violências todas. O Riquetti morreu em que situação? Você tem ideia? Eu não sei quando ele morreu, mas já foi no fim dos anos 80, começo dos anos 90, foi já depois do final da ditadura, mas ele foi super condecorado pelo trabalho feito, é muito curioso, ele tinha um respaldo e por isso que eu digo que é uma política oficial institucionalizada, uma política de Estado. Não era um agente público que, porque ele queria fazer isso e ele tinha uma margem de autonomia ali na sua função, que perseguia essas pessoas. Foi um plano esse de limpeza que foi feito entre o comandante da Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar, o Paulo Boncristiniano. Então eles juntos fizeram isso por um editorial do Estado de São Paulo, na época, pedindo providências, porque o centro estava parecendo um lugar de prostitutas, um antro de prostitutas, travestis, homossexuais. Agora, em Roma, eles estão instituindo uma área onde as prostitutas vão poder trabalhar. Coisa de uma semana, mais ou menos, que vão instituir. Agora, toda a cidade tem o antro de prostituição. Tem Amsterdã, que é o mais avançado de todos. E mesmo essa classe média que teogeniza as diferenciações sexuais, também se deslumbra, né? Aquela prostituição que ocorre ali na Avenida Indianópolis, no Alto Paulista, os frequentadores dali são homens de família ilibadas, carros de último tipo, as famílias tentam acabar com aquilo, mas a polícia tem conluio com os agentes que dominam a prostituição, porque é um domínio de grupos econômicos também, claro. É uma relação econômica muito complicada. Então, essa relação de dependência das travestis, das lésbicas, dos transexuais, etc., é um mundo meio complicado. E o prefeito Haddad está tentando dar um chega para lá para ajudar. E eu já vi conversas de famílias indignadas, porque, meu Deus, dá R$800 para esse pessoal. Aí eu olhei para a cara deles, tá bom, mas não consegue. Claro, não consegue associar, porque justamente acha que essas pessoas que divergem, que são dissidentes, ou, né, diferenciadas das normas existentes, normalmente a visão da classe média é que essas pessoas elas têm um lugar social específico, então elas podem existir. Só que elas existem naqueles lugares reservados para ela, que são esses guetos, são esses antros, e são essas profissões que normalmente são associadas. O que uma travesti pode fazer? Ela pode trabalhar ou com prostituição, e a grande maioria acaba trabalhando com isso, é um modo de ganhar a vida, ou acaba trabalhando como cabeleireiras e profissões que têm uma dose de feminilidade associadas à delicadeza e etc. Então, a gente tem que buscar, e essa política da Prefeitura de São Paulo, ela é muito importante e tem que ser aplaudida mesmo, que é uma tentativa de matricular essas travestis e transexuais em programas... Liberá-las da mão desses caras. Exato, dos cafetões. Dos cafetões, porque há uma rede de prostituição bem estabilizada, inclusive com participação nessa gestão de órgãos públicos e forças policiais, claro. Né, que deixam isso acontecer tranquilamente. Então, é importante porque elas se qualificam profissionalmente e aí vai ter uma segunda etapa dessa política pública, que é pensar em como incentivar as empresas a receber essas profissionais. Mostrar que elas têm condições de trabalhar com informática, com administrativo, com qualquer função que outras pessoas que têm outra identidade de gênero ou orientação sexual também trabalham.
Então isso é uma medida importante do ponto de vista da inclusão social dessas pessoas que normalmente ficaram relegadas, ainda estão relegadas a uma posição social que é submissa. Eu lembrei de um caso antes da ditadura, na eleição de Getúlio Vargas, em 50, o candidato oposicionista era o Eduardo Gomes. Eduardo Gomes era um comandante da aeronáutica brasileira e conta-se que o brigadeiro, o doce brigadeiro, veio a propósito de homenagear o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes era considerado um homem homossexual. E considerado homossexual, e como tal, o PTB deixou marcado na campanha para derrotar o Eduardo Gomes, que ele não era homem. Como ele não era homem, não era muito favorável à participação dele na política. Uhum. E aí ele ficou marcado. Então, quando se fala do Eduardo Gomes, todo mundo olha e diz assim, esse não, era um eunuco. Era um eunuco. Então, na política sempre existiu também, não o ativista como o Jean Willis, mas também Brasília, se Brasília falasse, os bastidores da vida brasileira se falassem, lá em Brasília tem muito cara enrustido que faz das suas, etc. e tal, e a imprensa não publica, homenageando, não é como o prefeito de Londres, que é o Ben Johnson, que é homossexual e assume, coisa que na Inglaterra também não é muito fácil de fazer, mas ele conseguiu assumir a sua sensualidade. Agora, me diga uma outra coisa, você tem um projeto consequente após esse? Sim, a gente está levando adiante algumas dessas investigações, né, especificamente essa do Itamaraty, que é o interessante de entender como aconteceu isso e como não foi maior, porque o Itamaraty é conhecido por ter muitos homossexuais, né, isso até hoje. Sempre teve. Sempre teve. E é curioso, porque atingiu o número de 7. E provavelmente porque houve uma rede de proteção também formada internamente que acabou segurando essa comissão de investigação sumária, que eu nem disse, mas está aí, cômico se não fosse trágico, ela chega a recomendar para o serviço médico do Itamaraty fazer exames psiquiátricos e proctológicos dos candidatos. Né? Então, o Itamaraty certamente é uma pesquisa que vale a pena de ser prosseguida. Né? Acho que há várias outras capitais e outros lugares do Brasil que precisam também acertar as contas com esse passado e verificar o que aconteceu. E a gente quer seguir nessas pesquisas e também seguir numa tentativa de conseguir fazer as reformas no presente, porque nos interessa conhecer o passado também para agir politicamente no presente. Claro. Esse projeto ele foi um projeto que teve um caráter acadêmico, mas também um caráter de ação política. A gente queria, com ele, poder influenciar o rumo da construção da verdade e de uma narrativa sobre a ditadura no Brasil, que agora passasse a incluir na categoria de vítimas a população LGBT e visibilizar a repressão específica desse setor, que não quer dizer que foi maior, menor, pior. Sem juízo de valor. Sem juízo de valor, mas ela foi diferente. Né? Ela teve suas peculiaridades. As pessoas simplesmente por amarem pessoas do mesmo sexo, por terem uma sexualidade diferente, um gênero, se comportarem de modo diferente, elas acabavam sendo alvo dessa repressão. Então o livro ele foi um pouco nessa linha e a gente tem recomendações de políticas públicas mesmo para o presente, como construção de lugares de memória que lembrem essa história, que lembrem que a primeira parada LGBT em 80 aconteceu lá no Teatro Municipal e aquilo foi importantíssimo, inclusive para o fim da ditadura, que há uma delegacia no centro que hoje homenageia uma pessoa que não merece nenhum tipo de homenagem, e hoje se discute de tirar o nome do Minhocão, por exemplo, de Costa e Silva, porque é um dos ditadores. Por que a delegacia vai ter José Wilson Riquetti como nome? É outro nome que precisa mudar, né? A gente tem que saber quem a gente homenageia ou que tipo de memória a gente cultiva. Então esse livro vai um pouco nessa linha de tentar também sugerir e propor algumas ações para o nosso presente. Foi muito difícil conseguir uma editora para publicar o livro? A gente tentou uma editora antes, que a gente não teve sucesso, né? E aí a gente conseguiu uma acolhida muito grande na UFSCar, porque a gente tinha uma questão de prazo muito curto. Então a gente estava adiantando esse trabalho todo
e aí a editora UFSCar conseguiu em pouco tempo fazer um trabalho magnífico de preparação de todo o material, de revisão, de conversa com os autores que a gente intermediava e de preparação desse livro que ficou muito belo, ficou um livro muito bacana mesmo e que a editora UFSCar teve uma abertura total quanto a isso. A gente imaginou que teria até mais dificuldades, mas foi uma acolhida muito positiva que a gente teve. A editora UFSCar é ligada à Universidade de São Carlos, que é uma das universidades importantes do interior de São Paulo e que as pessoas quase não conhecem o trabalho dela, mas é uma editora, a editora e a universidade tem nomes importantíssimos, pesquisadores famosos, que fazem trabalhos de alto nível e que, por estar no estado de São Paulo, no interior, às vezes é desconhecida pelo pessoal de fora. Se você quiser dar palestra, alguém quiser te convidar, como é que faz? Aí você dá para a tua câmera, que é aquela... Claro, para ali. É só escrever, o meu e-mail é renanhq@gmail.com. Repete devagar, porque esse negócio tem que anotar. Claro, as pessoas anotam. Então o e-mail é renanhq... Renan com N. Renan com N de navio, H de hoje, Q de queijo. renanhq@gmail.com. Ou pode procurar também no Google Renan Quinalha e aí vai ver meu e-mail ali. Pode me escrever, que é um prazer. A gente tem feito vários debates em vários lugares do livro, porque a recepção tem sido muito grande, né? Foi um tema que, de fato, repercutiu bastante nesse momento de Comissão da Verdade e tudo mais. E para a gente o importante é, de fato, divulgar esse trabalho e conseguir fazer esses debates para que a gente consiga, de fato, ter uma democracia hoje que conviva com a diversidade, que proteja os direitos de todas as pessoas e que a gente acabe com esses preconceitos de vez. Está marcado algum lançamento em livraria ou não? Vai ter uma atividade na livraria da Vila, aqui em São Paulo, na Alameda Lorena, em abril. Ainda está para confirmar a data, mas vai ter uma atividade de lançamento com debate lá. Nós fizemos lançamento já em São Paulo e no Rio e estamos vendo uma data para fazer em Brasília também agora, mas ainda não está confirmado. Perfeito. Bem, eu tive o prazer de receber então o Renan Quinalha, que tratou de um tema que a esquerda brasileira esqueceu e que os pesquisadores brasileiros esqueceram também, que é a relação entre a ditadura e a homossexualidade. Com esse tema, com esse trabalho, o Renan Quinalha e o James Green começam a tirar do armário uma série de questões que estavam amortecidas pelo preconceito da sociedade e, ao mesmo tempo, pelo desconhecimento da época em que a ditadura censurava cabeças e mentes. Muito obrigado, voltamos com Visão Plural na próxima sexta-feira, depois do Carnaval. Bom Carnaval e camisinha nele!